Teoria do funcionário de fato. Essa teoria aqui é muito importante da gente dominar ela, porque quando vem uma questão de prova que tenta meio que jogar você contra uma instituição pública ou um agente público, você tem que saber interpretar bem a história. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para a gente poder conversar sobre isso depois. Ó, a partir do momento que eu te digo o seguinte, pensa você fazendo prova do INSS, estudando pra cacete, tô dando o INSS como exemplo, tá? Pode ser qualquer prova. Estudando pra cacete, se matando, se dedicando, querendo chegar lá, bonitinho. Aí, pô, cara, por uma vaga você não entra. Calma, escuta a história, não fiquem com não fiquem chateados comigo. Aí você fica chateado, fica lá, porra, por uma vaga. Caraca, por uma vaga. Não, tudo bem, não tem problema não. Por uma vaga, eu vou esperar, vai que alguém se aposenta, vão acabar me chamando, mas, poxa, eu podia estar nas vagas, né? Passa um tempo e você fica sabendo, depois que você... Já enfatei 2 vezes, mas tá de boa, né, Luciano? Você fica sabendo que a polícia descobriu que houve ali uma manipulação de resultado, que na verdade teve gente que comprou o gabarito e conseguiu chegar lá nas cabeças. E você pensa, filha da mãe, esse cara roubou minha vaga, né? Aí, olha só, você tá com ódio no coração, não tá? Você quer que essa pessoa morra, no mínimo. Beleza. A administração pública, obviamente, ela identifica essa ilegalidade, vê que a nomeação dos caras foi errada, vai lá e anula. Se ele anula, ele vai voltar, vai tirar a anulação do cara, a nomeação do cara, vai jogar ele para fora da administração pública. Até aqui você tá feliz, não tá? Porque agora você tá no número de vagas. Pergunta. Perguntinha boba. Como é que vai fazer? Vamos dizer que 2 pessoas que fraudaram o concurso, como é que vai fazer se essas 2 pessoas já estavam há 1 ano trabalhando, receberam remuneração, receberam 13º? Vamos dizer que eles até, durante um tempo, um deles ali exerceu um cargo comissionado, recebeu uma gratificação por isso. Como é que você pensaria? Na hora da sua prova, na boa, o que você iria esperar? Iria esperar que o cara se completamente, a ponto de devolver o dinheiro para a administração pública, concorda? Férias que ele recebeu, 13º, não merece, pô. Ele fraudou, aí é que entra a jogada. Leia comigo essa teoria aqui. É aquela segundo a qual, em que pese a investidura do funcionário ter sido irregular, a situação tem aparência de legalidade. Galera, cuidado que essa teoria é antiga, por isso ela tem esse nome de teoria do funcionário de fato, mas na verdade hoje a gente chama de teoria do agente de fato, né? Agente público de fato. Mas, volta. Eu provoquei você. O que eu fiz? Te mostrei uma situação em que a pessoa tirou tua vaga, você ficou sabendo, ela perdeu o cargo dela e você quer que ela morra. Você quer que ela pegue fogo, concorda comigo? Aí a minha pergunta é, se aparece na prova uma pergunta dizendo, o que vai acontecer com o cara? O que você procura? Ah, ele vai ter que devolver tudo que ele recebeu. Porque ele trabalhou indevidamente. Ele vai ter que devolver tudo. Inclusive o tempo que ele trabalhou não vai contar como tempo de serviço. Concorda? Pois é. É esse pensamento que você não pode ter. A gente não pode pensar com o coração e a gente tem que pensar com a realidade. Qual é o detalhe? Você concorda comigo que ele não era um agente público ou um funcionário de direito. O que significa isso? Ele não tinha o direito para estar ali. Ele não tinha o direito nenhum para estar ali. Mas aí o Alexandre matou. Apesar de ter fraudado, ele trabalhou. Exatamente, eu dou esse exemplo bastante que eu acho que ele deixa muito claro, né, a história. Ele trabalhou, ele cumpriu carga horária, ele teve chefe enchendo o saco dele, ele pode ter sido advertido por alguma falha dele. Então, ele trabalhou. Se você disser que o agente público tem que devolver os ganhos dele, você vai estar cometendo, pela administração pública, um enriquecimento ilícito. Porque ela vai estar usufruindo do trabalho humano e não pagando por isso. Então, ela está enriquecendo ilicitamente. Olha que louco. Se você disser que o tempo de serviço dele não pode ser contado, inclusive para aposentadoria, você está retirando um tempo que, na verdade, ele trabalhou. Então, essa chamada teoria do funcionário de fato é uma que você tem que andar com ela tatuada no seu braço. Por quê? Porque você tem que pensar, olha, exatamente, Carlos, ele não era funcionário de direito, mas ele era de fato. Então eu não posso ignorar o fato desse desgraçado, sem vergonha, filho daqui, ter que morrer, ter trabalhado, ter sido cobrado. Então ele contribuiu.
Ele trabalhou, né, Natanael? Falou tudo. Em parte ele contribuiu, ele atendeu um monte de gente, né? Ele resolveu a vida de um monte de gente, inclusive. Ele esteve lá, então ele fez a coisa funcionar, tá? Então a gente tem que ter, vocês sabem que eu falo muito isso, muito cuidado na hora da prova, porque a gente não pode ficar procurando sempre a resposta que seja mais agressiva, né? O cara cometeu improbidade tem que morrer. Não, calma, às vezes ele cometeu improbidade na modalidade culposa. E a menos que seja prejuízo ao erário, não tem como falar que ele cometeu improbidade, porque tem que ter dolo, né? Então, assim, aí que tá, André, mas é isso que acontece. Ele perde só o cargo, o resto é mantido. Por quê? Porque ele foi um funcionário de fato. Inclusive, essa teoria limpa a nossa cara. Porque imagina se você, por exemplo, foi até a prefeitura para solicitar uma licença para construir. E quem te concedeu essa licença foi uma pessoa que estava atuando na prefeitura e que fraudou o concurso. Então, anulou o ato dela, o que vai acontecer? Vai anular também o que ela fez depois. Anulou a nomeação, anula tudo que ela faz. Aí você, que não tem nada a ver com a história, vai ter a sua licença anulada porque a pessoa que estava trabalhando fraudou o concurso público. Você entende esse ponto de vista? Então é exatamente por isso que a gente pensa, olha, a partir desse momento que você fez tal coisa, que você realizou tal situação, você vai perder o cargo. Mas as ações que você cometeu serão mantidas, salvo se eu conseguir comprovar que a outra pessoa também agiu de má fé. Você sabia que ele tinha fraudado, que ele não deveria estar ali, se aproveitou disso para conseguir a licença. Ele te concedeu a licença por má fé com total irregularidade, tá? Mas aí já é um pouco mais pesado. O que a gente tem que entender ele fez a parte dele, exato, Nélio, mas ele tem que ser punido pelo erro que cometeu. Nesses casos, ele ficaria proibido de fazer concurso público. Ô, Jonathan, só se a punição encontrada contra ele for, por exemplo, a possibilidade de suspensão de direitos políticos, ou ele for demitido a bem do serviço público. Como é que você consegue demitir ele a bem do serviço público? Primeiro, cometimento de improbidade. Só que o problema é que ele cometeu o ato antes de ser servidor. Então não era improbidade. Só se eu conseguir identificar que ele teve uma parceria com alguém que já era agente público e facilitou o acesso, o que é meio difícil de fazer. Então a gente tem que ir para o outro lado. A gente tem que ir para o outro lado pensando, tá, mas ele agiu, mesmo não podendo, ele estava produzindo atos administrativos sabendo que na cabeça dele ele estava agindo erradamente. Então eu tenho que tentar encontrar alguma coisa, uma advocacia administrativa, ele aproveitou o cargo dele fraudado, né, para facilitar acesso à documentação para os parentes. Então eu tenho que tentar achar alguma coisa que demita ele a ponto dele perder o cargo. O problema é que na esfera administrativa não há uma punição clara que aponte a impossibilidade dele fazer concurso de novo. Agora, pode ser que na esfera penal, pode ser que na esfera civil a gente tenha uma ação que consiga fazer isso, tá? Mas na esfera administrativa fica meio complicado, tá? Exatamente, Mauro. Os atos que ele cometeu, cara, são válidos. Essa que é a ideia. Então, cairia todo mundo, até quem não teve culpa. Exato. Por isso que essa teoria é importante. Vocês estão... Gente, eu tenho muita preocupação não só em chegar, dar uma aula e você falar, poxa, professor, obrigado, eu entendi, mas eu tenho uma preocupação que você entenda o que eu quero fazer também. E eu sei que vocês entendem, mas é só... Vocês estão enxergando o que eu quero dizer aqui? Não vai cair na sua prova o que é teoria do funcionário de fato. Mas se você domina essas teorias que eu estou te mostrando, na hora de você interpretar o enunciado, você vai ter muito mais facilidade para chegar até a resposta. Muito mais. Eu uso muito essa técnica. Adotar teorias para explicar a resposta. Mas eu não falo em aula porque eu acho que acaba meio que mais confundindo do que ajudando. Mas para a sua cabeça é maravilhoso, tá?